Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos nos dedicar a responder algumas perguntas dos assinantes. Qual foi o critério para a escolha dessas perguntas? Nós selecionamos algumas que acreditamos ser de interesse geral da nossa audiência e demos uma atenção, fizemos uma pesquisa para poder responder. Então vamos conhecer essas perguntas e esses assinantes. Bom, a nossa primeira pergunta é do assinante Bruno Patriota, com relação ao vídeo 22, né? Brasil e as Malvinas, moderação e lucidez. Então ele pergunta o seguinte: comandante Robson, parabéns pelo vídeo, né? Muito ilustrativo, mas eu tenho uma pergunta. Se o Brasil tivesse ajudado efetivamente a Argentina, teria mudado os rumos da guerra mesmo se fosse a curto prazo? Ô Bruno, a sua pergunta ela é muito interessante no seguinte ponto. O Brasil ele estava ali meio entre a cruz e a espada, porque embora a Inglaterra fosse um grande parceiro comercial do Brasil, as nossas relações com a Argentina são indispensáveis. Tá? Uma vez um economista disse que o único país do mundo para quem o Brasil importa e que é importante para o Brasil é a Argentina, é verdade. Os países são muito próximos, têm relações políticas, comerciais, diplomáticas muito intensas. Então, realmente, o Brasil ele ficou numa situação complicada. Mas se ele tivesse pendido para o lado da Argentina, provavelmente as consequências com relação principalmente a comércio exterior seriam terríveis. Ele sofreria provavelmente sanções dos Estados Unidos, na época Alemanha Ocidental, além da própria Inglaterra, França, Japão, etc., o bloco que provavelmente fecharia com a Inglaterra. Uma coisa que nós temos que olhar é o seguinte: as relações de país não são como as relações das pessoas, né? Elas envolvem, não são passionais, elas envolvem uma série de interesses. O Brasil ajudou a Argentina no que pôde, como também fez vista grossa para muita coisa da Inglaterra. Vocês veem que eles liberaram os pilotos do Vulcan aí. Então, realmente, a nossa posição foi a mais neutra possível. Eu acho que seria muito difícil, dado o temperamento dos nossos governantes, dada a tradicional posicionamento diplomático e político do Brasil, nós nos alinharmos efetivamente, principalmente no campo militar, com algum dos dois lados, tá? Então eu acho bem remota, é uma possibilidade bem remota do Brasil ter ajudado a Argentina. Eu acho que as consequências acabariam se tornando maiores que os benefícios, ok, Bruno? A próxima pergunta é do assinante Wilber Rodrigues. Ele quer saber o seguinte: você fala sobre a comunicação interpessoal entre praças e oficiais no exército israelense. Você, como militar, como classificaria a comunicação interpessoal entre praças e oficiais nas Forças Armadas Brasileiras? Ela é boa? Bom, Wilber, essa sua pergunta eu tenho que responder sobre vários ângulos, né? Porque eu fui militar do Exército, depois entrei para a Marinha, em princípio no Corpo de Fuzileiros Navais, e posteriormente trabalhei com aviação e engenharia. Então são vários graus, né? Por exemplo, o Exército ele tem um enfoque com os praças dele. O praça, efetivamente, os sargentos, os cabos, eles fazem a ligação para o comando, são os elementos operacionais. Bom, agora, no Corpo de Fuzileiros, já falando da Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais, o relacionamento é bastante parecido, tá? Por quê? Tropas de infantaria, principalmente, o relacionamento é muito entrelaçado, porque você está sempre com o sujeito, está na mesma trincheira que ele, vocês estão fazendo uma marcha juntos, vocês estão dividindo aí um caminhão, etc., um blindado. Então é uma coisa, o relacionamento interpessoal é muito bom. Já na armada, nos navios, é uma coisa mais técnica, porque normalmente você está ali, por exemplo, num COC de uma fragata, num centro de operações de combate. Você tem ali um oficial, né? Um operador de radar, outro operador de outro sensor, etc. Então é uma coisa mais técnica, mais fria. Agora, em geral, dado o temperamento do brasileiro, o relacionamento é muito bom, é profissional, lógico, você vai cobrar a pessoa, como é cobrado em qualquer lugar, numa empresa privada, etc. Mas o relacionamento, sim, é muito bom. Não é como o exército israelense.
né? Mas a situação lá, vamos lembrar que é outra, é um país que tem uma situação política militar muito complicada, né? E o próprio temperamento dos israelenses é diferente dos nossos também, então não teria como. O exército foi formado, o exército israelense foi formado de uma maneira mais heterogênea do que o nosso, né? Eu já contei aqui várias histórias, eram voluntários, gente vinda de diversos países, né? Da Europa Oriental, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da África, etc. Então é lógico que isso seria menos informal. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: o relacionamento de oficiais, soldados, sargentos nas Forças Armadas Brasileiras, eu considero excelente. Tem muita coisa que melhorar, não tenho dúvida disso. Alguém vai dizer para mim, eu já vi acontecer isso, já vi acontecer aquilo. Mas eu acho que esses incidentes mais graves, eles são pontuais, não são a tônica. Tá? E você pode ter certeza de uma coisa: o militar brasileiro, ele é sensacional. Nós somos criativos, tá? Nosso pessoal se sai muito bem em qualquer situação. Você vê da campanha da Itália, que hoje é dia 8 de maio, que é uma região, né, que tem um inverno forte aí, até o Haiti e a África, regiões tropicais. O brasileiro se sai muito bem. Nós já mandamos tropas para o Oriente Médio também, ali na região de Suez. E eu acho que esse sucesso das nossas tropas, eles se devem em boa parte ao relacionamento dos quadros, que é muito bom. Tá ok? Um abraço para você então. Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta é do assinante Durval Rodrigues da Cunha Júnior. Comandante, pela quantidade de bombas não detonadas em navios britânicos, seria por negligência ou ineficiência dos argentinos, né? Então ele quer saber se essas bombas que não detonaram, se isso aconteceu por negligência ou ineficiência. Olha, Durval, eu colocaria mais por imperícia. Por quê? Eu vou mostrar uma foto na sequência para você que ilustra bem como é que isso funciona. Mas a grosso modo, as bombas, elas têm um tempo de armar, tá? Você libera ela começa, um dispositivo interno começa a girar lá dentro e arma a espoleta. Então ela não explode, a maior parte não explode no contato, explode quando esse dispositivo tiver o tempo dele acertado. Só que o que acontece é o seguinte: os argentinos precisavam voar muito baixo para não serem detectados pelos radares ingleses. Então, quando você voa muito baixo e não tem o tempo de fazer aquela subida para lançar a bomba, para dar o efeito balístico dela, ela vai cair e às vezes não tem tempo de armar esse dispositivo. Então foi uma combinação, na verdade, de duas coisas: de uma situação tática, que obrigou a esse perfil de voo, né? E de uma situação técnica também, que não conseguiu atender a essa necessidade tática. Vou mostrar para você a ilustração e vou voltar ao assunto aqui. Bom, isso aí pouca gente sabe. São os arames que ficam presos da bomba até o lançador do avião, que são liberados quando a mesma é desprendida da aeronave e iniciam o processo que vai gerar a detonação. Aí vocês veem a bomba de um A4 Skyhawk, o mesmo usado pela Marinha Brasileira. Essas duas aletas que vocês veem aí, quando a bomba cai, pelo movimento aerodinâmico, elas começam a girar e vão armando o detonador. E agora na sequência vocês veem uma bomba MK-81 LDGP-250 da Marinha dos Estados Unidos e podem observar aí o dispositivo de armar. Então é isso, esse negócio começa a girar, ele tem um tempo até armar a espoleta. Se ele não ficar esse tempo suficiente voando, não vai armar. Bom, Durval, para complementar o que eu disse, eu quero dizer o seguinte: o Guilherme Poggio, do Poder Naval, ele fez uma série de matérias excelentes sobre esse problema que os argentinos tiveram. E eu vou disponibilizar não só para você, mas para todos os nossos assinantes, o link dessas matérias do Poggio, tá? Então quem assistir, quem lê lá, faça o favor de fazer um comentário, elogiar, porque ele fez um trabalho ali maravilhoso, acho que são 8 partes por aí, tá ok? Então vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do assinante Helmut Mateus. Arte da Guerra, obrigado pelas palavras. O senhor poderia fazer um vídeo explicando o cotidiano / deveres de um tenente fuzileiro naval e também os diferentes batalhões que compõem o corpo de fuzileiros? Tenho pesquisado bastante, mas não tenho obtido muitos resultados relevantes. Parabéns pelo trabalho, Brasil.
Olha, Helmut, esse é um assunto que eu tenho o maior prazer em falar, porque eu fiquei muitos anos no Corpo de Fuzileiros Navais, tá? Então, vamos falar por partes, né? As obrigações de um tenente fuzileiro. Quando você embarca, se for no quartel de infantaria normalmente, você vai ser um comandante de pelotão, ou de um pelotão de fuzileiros, ou de um pelotão de metralhadoras, das armas que eles tiverem ali, anticarro, o que tiver, não sei como é que está a organização das companhias agora. Então, o que você faz normalmente? De manhã você corre com seu pelotão, treina o pessoal, faz limpeza de armamento, montagem de armamento, comparece às paradas, vão ter diversas tarefas para você fazer. E em paralelo a isso, lógico, o fuzileiro está sempre preocupado em manter um condicionamento físico, porque é necessário para ele desempenhar a atividade profissional. E em paralelo a tudo isso, vão aparecer muitos cursos. Por quê? Porque sua formação básica do fuzileiro não especializa profundamente em algumas coisas muito específicas, como por exemplo, ligação com fogo naval, né? Orientação para fogo naval, orientação para fogo de artilharia. Alguns oficiais fuzileiros se destacam, vão tentar depois a aviação, vão se tornar pilotos, tá? Você pode fazer também curso de observador aéreo, tem diversos cursos que você faz ali, mas o dia a dia, via de regra, o dia a dia dos oficiais é buscando o seu próprio aperfeiçoamento e preparo da tropa que estará sob a sua responsabilidade. Você vai exercer uma gama enorme de atividades, mas vai se profissionalizar bastante. Bom, quanto à organização, eu achei melhor mostrar em fotos para você ver o que são os batalhões de fuzileiros. Vamos dar uma olhadinha. Esses aqui são infantes fazendo adestramento em trincheiras. O Corpo de Fuzileiros Navais tem 3 batalhões de infantaria, além de diversos grupamentos de fuzileiros espalhados pelo Brasil. Aí você tem os fuzileiros fazendo tiro de artilharia. O corpo também tem um batalhão de artilharia. Logo na sequência, vocês veem um pessoal fazendo adestramento com aeronave. Todos os fuzileiros se adestram com aeronave. Lógico que a infantaria e a artilharia emprega mais esse meio aí de transporte. Na sequência, vocês veem uma viatura piranha do batalhão de viaturas blindadas do Corpo de Fuzileiros Navais. Esse batalhão ele é bem mesclado, porque ele também tem o carro SK 105mm. Agora vocês veem um militar do batalhão toneleiro fazendo salto de paraquedas. Como tenente, você pode fazer o curso de comandos anfíbios e depois tentar o paraquedismo também. Vai depender do seu esforço. Aqui um carro lagarto anfíbio, também conhecido como Clanf, do batalhão de viaturas anfíbias. Os tenentes também servem ali, podem comandar pelotões ou companhias. Aí vocês veem o militar do batalhão de controle aerotático e defesa antiaérea, cuja sigla é uma verdadeira sopa de letras, lançando o míssil Mistral. Eu vou deixar na legenda para vocês aí um vídeo que eu fiz sobre o Corpo de Fuzileiros Navais, porque são várias OMs, eu deixei até de mencionar algumas aqui, como a engenharia e o batalhão logístico, para não ficar muito longo o vídeo. Então é isso, Helmut. Se você for prestar esse concurso, eu te desejo boa sorte, é uma carreira maravilhosa. Espero que você seja tão feliz quanto eu fui, que você faça tantos amigos como eu fiz, tá? Tenha a vida maravilhosa que eu tive ali, e quando acontecer de você sair da marinha, você ir para a reserva ou seguir outros rumos, você leve boas lembranças dali, tá? Boa sorte e informa pra gente seu sucesso aí. Bom, a última pergunta de hoje é do Josué Silva. Na verdade são 2 perguntas, tá, Josué? Você pagou uma, mas vai levar 2. Boa tarde, gostaria de fazer 2 observações. Se possível, faz um vídeo explicando por que a Marinha Brasileira não tem uma guarda costeira. Tá? E a segunda parte no seu canal tinha um link chamado Discussão, onde os assinantes participavam do fórum. Reparei que o link não consta mais no canal. Por que isso ocorreu? Bom, vamos falar primeiro sobre por que a Marinha não tem uma guarda costeira. Gente, primeiro porque não é a Marinha, né? Uma guarda costeira como força armada não pode ser criada pela Marinha. A Marinha pode até criar um ramo, um branch dela, né? Encarregado desses patrulhamentos, dessas fiscalizações, etc. Mas para se criar uma força armada, precisa se mexer no artigo 142 da Constituição Federal. Vamos ver o que esse artigo diz? Como eu disse para vocês, agora vocês veem aí no artigo 142, que diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ou seja, se você tiver que fazer um adendo, acrescer uma força, tem que fazer uma modificação na Constituição, uma emenda constitucional. Então, gente, criar uma nova força, né,
o que seria uma guarda costeira como alguns pretendem aí, fica bastante difícil. Se for criar como um ramo da marinha, muda de figura, mas mesmo assim tem as suas complexidades. Bom, e não é só isso, gente. Você vai ter que criar um orçamento para, se você conseguir criar essa força, você vai ter que destinar um orçamento, fazer uma destinação orçamentária para a mesma. Não é pouco dinheiro, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, tá? Ou aumentando uma carga de impostos, ou retirando de alguma força armada, não sei, mas esse dinheiro vai precisar sair de algum canto. Temos que criar também um plano de carreira para esses militares ou civis, o que quer que seja, né? Essas pessoas, elas vão ter que entrar, vão saber o que vai acontecer com ela, quanto elas vão receber em termos de salário, quando elas vão ser promovidas, etc. Tem que criar todo um plano de carreira, quanto tempo elas vão ficar na atividade, tudo isso tem que ser criado. Depois também a gente parte para instalações. Tá? Então você vai ter que, a União vai ter que ou comprar um terreno ou ceder um terreno que ela já tem para construir instalações ou aproveitar instalações que já existem. Tá? Por quê? Esses efetivos, essa guarda, ela vai ter que estar localizada em algum lugar. Então vocês já vão percebendo como esse negócio é para lá de complexo. Bom, depois a gente tem os regulamentos, porque o sujeito vai lá fiscalizar o navio, tá, tudo bem, mas como é que é essa fiscalização? Quem chefia, quem faz o que, se apreende, leva para onde, se atirarem, o que se faz, o que se deixa de fazer. Então tem que ter toda uma gama de regulamentos. E por último, gente, vem os meios, né, que tem que ser definidos também e doados. Então ela vai precisar de lanchas, vai precisar de barcos maiores, vai precisar de helicópteros, etc. Então vocês notam o seguinte, que é uma coisa realmente muito complexa. Criar uma guarda costeira é um negócio que está muito além da marinha. Se você for criar como um ramo, isso é possível. Mas se for criar como uma força armada, é um negócio muito complicado, independe da Marinha, depende do Congresso, tá, de aprovar um projeto de lei. Esse projeto tem que ser proposto por alguém, ou por um abaixo-assinado, ou um parlamentar, ou o próprio presidente da República. Mas não é tão simples, tá, ok? Vamos lá, vamos à segunda parte da pergunta, Josué. Por que sumiu a guia de discussão? Vou ser sincero para você, eu não sei. Eu acho que é porque o canal criou a guia comunidade. E a comunidade se presta para isso. Você vai lá e escreve o que você quer. Tá? Manda pra gente aí, escreve, faz o que você quiser. É uma linha maior, até mais fácil de ser visto, porque menos gente acaba escrevendo na comunidade. Mas eu diria o seguinte para vocês, usem a guia comunidade, gente. Nós não dá para postar vídeo todo dia, mas nós procuramos postar sempre coisas na guia comunidade para manter vocês informados e estreitar sempre os nossos laços com o assinante, que é muito importante para nós. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje do canal Arte da Guerra. Se o pessoal gostar desse formato, nós vamos voltar outras vezes. Então escrevam para cá, mandem os comentários, as perguntas de vocês. Nós criamos um arquivo, agora estamos sempre arquivando essas perguntas para quando for fazer os novos vídeos, nós temos condições de responder. Eu, por mim, passava o dia inteiro respondendo questionamentos de vocês. Eu acho muito importante, principalmente quando é dúvida técnica. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem... Isso eu tenho uma preocupação muito grande. O canal não esquenta muita cabeça quando recebe críticas de posicionamento ideológico, porque cada um tem um posicionamento, gente. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Se você fala bem da Rússia, você tem gente que te acha comunista. Se você fala bem dos Estados Unidos, tem gente que vai te achar pró-americano e na verdade o canal não é nem uma coisa nem outra. Então esses questionamentos eu nem dou bola. Mas quando é dúvida técnica, aí sim, às vezes você precisa justificar alguma coisa para o assinante, e eu dou muita importância, porque afinal de contas, são vocês que nos disponibilizam o maior tesouro, o maior acervo que esse canal tem, que é a credibilidade. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu queria dizer para vocês o seguinte, reiterar o nosso compromisso de fé no Brasil. Eu acredito muito nesse país maravilhoso, por isso que eu procuro fazer esse trabalho aqui da melhor forma possível, tá? Com responsabilidade, com compromisso, com fé nesse país e nessa gente maravilhosa, tá? Então até o nosso próximo vídeo, continue mandando as dúvidas para cá. Vamos olhar as playlists do canal, gente, tem muita coisa boa nas playlists. Quem gosta de Malvinas, eu contei esse dia, são 23 vídeos da Guerra das Malvinas na playlist, dá pra ficar o dia inteiro assistindo, tá ok? Até o nosso próximo vídeo, então, fé no Brasil, pessoal!